Sexta-feira, 4 de março de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que preparamos para esta edição. Segue o movimento regional para melhorias nas BRs 153 e 285. Depois de Ipiranga do Sul e Carazinho, agora foi a vez de Passo Fundo mobilizar a comunidade. A investigação do presidente Lula é assunto do quadro Fatos Políticos, especial para esta sexta-feira. Como foi o lançamento em Brasília do documentário que conta a história dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, produzido pelo Balcão do Consumidor da UPF e UPF TV. As informações sobre o curso de MBA em Marketing Estratégico e Gestão de Vendas da UPF. Esporte Clube Passo Fundo projeta 6 pontos nas próximas 2 rodadas, sem abrir mão da cautela. Toda sexta tem dica de cinema para você aproveitar no fim de semana. E ainda no quadro cultural Acorde, a música da banda Supernova aqui de Passo Fundo. Então continue conosco porque aqui você encontra mais conteúdo. A ação pública para a duplicação da BR-285, trecho Passo Fundo-Carazinho, e para a conclusão do asfalto na BR-153, a Transbrasiliana, trecho Passo Fundo-Erechim, segue movimentando a região. Depois de Ipiranga do Sul e Carazinho, agora foi a vez de Passo Fundo receber uma reunião para mobilizar a comunidade e buscar o engajamento das autoridades. O abaixo-assinado apresentado à população em Ipiranga do Sul, local de lançamento da ação pública, segue percorrendo diversas cidades da região com o objetivo de unir as comunidades e as autoridades em prol da conclusão das obras da Transbrasiliana e da duplicação da BR-285. A universidade sempre buscou estar junto às comunidades nas suas reivindicações, nas suas ações. E este movimento que está sendo capitaneado pela Universidade de Passo Fundo, juntamente com Coreia de Produção e Coreia de Norte, visa exatamente sensibilizar as comunidades para o pleito de conclusão da obra da BR-153, a Transbrasiliana, e a duplicação da BR-285. E o trecho Passo Fundo-Carazinho. As duas obras, tanto a BR-153 quanto a 285, têm a ver com a infraestrutura logística que é fundamental para o desenvolvimento regional. O encontro na Câmara de Vereadores serviu para reforçar as reivindicações já destacadas nas 2 reuniões anteriores e para engajar as lideranças políticas e empresariais de Passo Fundo à ação pública. O Parlamento Municipal tem uma preocupação não apenas com o desenvolvimento, mas também com temas que sejam de abrangência regional, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente conciliar, né, o interesse da população de Passo Fundo com o interesse de lideranças e municípios da nossa região, de certa forma comungam, né, não só pela questão do desenvolvimento, pela melhoria da infraestrutura, mas também por aspectos de segurança. Nós temos aqui uma comissão própria, nós temos colegas vereadores que estão engajados, o colegiado está participando, isso é super importante, porque a gente dá o retorno à comunidade, que somos cobrados e estamos fazendo nosso papel. O Comitê Executivo ProBR 285 e ProBR 153 espera arrecadar cerca de 500 mil de assinaturas em toda a região até o fim de março. Nós devemos fazer esse movimento, coletar as assinaturas, colher o depoimento dos inúmeros autoridades, deputados, prefeitos que se manifestaram ao longo desse período, os vereadores que estão engajados nesse propósito. Vamos formar um dossiê e aí sim vamos fazer uma reunião com a bancada gaúcha em Brasília, bem como no Ministério dos Transportes, visando exatamente mostrar a necessidade dessa obra e o desejo, o apelo da comunidade para que ela se concretize. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Lula. A ação, que já repercute na imprensa internacional, é tema do quadro Fatos Políticos, que hoje ganha uma edição especial no canal de notícias. Zumara.
Depois de uma quinta-feira turbulenta em Brasília por conta de suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral, acusando a presidente Dilma Rousseff e Lula de envolvimento na Operação Lava Jato, a sexta-feira começa com a Polícia Federal cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula. Ele foi conduzido para depoimento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foram 44 mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva autorizados pela Justiça Federal na Operação Aletheia, que em grego significa busca pela verdade. Esta fase investiga doações ao Instituto Lula por parte de empreiteiras. Em resposta, o Instituto Lula disse que a ação da polícia é violenta e quer provocar constrangimento público ao ex-presidente. Já o procurador da República, Carlos Fernando Lima, disse que esse é um momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação nesse país. A operação obrigou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto e provocou reação de populares pró e contra Lula na Grande São Paulo. Houve enfrentamento dos dois grupos no aeroporto de Congonhas e também em frente à casa do ex-presidente. O mercado financeiro também reagiu. O dólar caiu e a Bolsa de Valores opera em alta. Está certo. Obrigada, Zumara, e até segunda com outras informações. Até segunda, Kelly. Obrigada. E foi lançado oficialmente em Brasília o documentário que conta a história dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. O projeto é do Balcão do Consumidor da UPF. Esse material, produzido pela UPF TV, é inédito no país. O auditório Tancredo Neves, no Ministério da Justiça, ficou lotado para a apresentação do documentário. Na plateia estavam 2 ministros e as principais lideranças na área de defesa do consumidor. Estou muito ansioso para ver. Eu acho que veio um material muito bom, né? Então eu tenho uma expectativa positiva. Acho a iniciativa muito louvável de se fazer esse documentário. Primeiro, para recuperar a memória do movimento consumerista, porque é um movimento que, ainda que muito novo, recente, importantíssimo para o desenvolvimento do direito do consumidor no país. E além de recuperar a memória, também de conscientizar os consumidores do que é possível ser feito. O material produzido pela equipe da UPF TV reúne 87 depoimentos em cerca de 2 horas. Esse primeiro volume apresenta a perspectiva histórica, com as falas dos personagens fundamentais na elaboração do Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode esquecer a história está aí, mas se a gente não tomar os devidos cuidados, ela vai embora, né? E aparecem outras histórias que na verdade não são as histórias reais. Então, na medida em que o documentário coloca as pessoas para elas próprias contarem a história, então a gente está vendo realmente uma história real do que efetivamente aconteceu. Eu acho que esse material é muito rico porque ele resgata uma história recente, né, do país, que é uma história de efetivação de direitos, né, com muitos atores, né, e ainda mais no momento que o país vive hoje, né? A gente está num momento que a democracia está consolidada, mas a sociedade, a vida, os políticos, enfim, os governantes têm muitos desafios para serem superados. O projeto foi elaborado e coordenado pelo Balcão do Consumidor da UPF. A Faculdade de Direito, o Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo são referências neste trabalho inédito realizado para o Brasil todo, que foi o resgate dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Eu quero aqui destacar o trabalho do professor Litton, que foi ele que coordenou todo esse imenso projeto, e é apenas a primeira parte. E a gente se sente muito honrados de estarmos nesse momento representando a nossa Universidade de Passo Fundo, a nossa Faculdade de Direito e o Balcão do Consumidor. O documentário foi viabilizado com recurso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. E tão inédito quanto o material apresentado foi ver pipoca e cachorro-quente no Ministério da Justiça para uma legítima sessão de cinema. O material está perfeito. Para a gente que está na defesa do consumidor, isso é uma preciosidade, é algo para a gente rever várias vezes, e eu acho que é um presente para o Brasil, um presente para a memória da República, que não tem preço, é importantíssimo. E, evidentemente, é um trabalho de fôlego de uma equipe muito séria,
e que está de parabéns. Eu acho que nós devemos à Universidade de Passo Fundo esse presente que nós estamos recebendo. E o documentário já está disponível no site do Ministério da Justiça. E ainda neste ano serão lançados mais 2 volumes. Um que trata do atual momento do direito do consumidor no Brasil e outro que projeta o futuro. Depois do intervalo, no quadro Cultural Acorde, a música da banda Supernova aqui de Passo Fundo. E ainda, Esporte Clube Passo Fundo projeta 6 pontos nas próximas 2 rodadas, sem abrir mão da cautela. A gente volta já já.